Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado e moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 17 de setembro de 2025. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Bom, gente, eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de muito coração aos 806 inscritos. Falta muito pouco para nós alcançarmos os 1.000 inscritos. E até o final do ano a proposta continua de pé. Portanto, eu peço que você passe para um amigo, para uma amiga, para a sogra, para a ex-sogra, para todo mundo, para que se inscreva no meu canal e que ele possa crescer. Obrigado às 114 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Hoje eu peço até perdão, ou da máxima vênia lá, como na linguagem jurídica, porque eu vou falar apenas eu acredito, de um assunto. Porque, na verdade, eu peço perdão mais uma vez, porque eu estou indignado, essa é a realidade. Se eu me exceder, é pela indignação como um brasileiro, né, que me sinto ofendido pela qualidade, pela desonestidade, pela má fé do Congresso Nacional, que é Câmara e Senado. Ainda há pouco eu vi uma rádio de São Paulo e ele dizia: não vem uma notícia boa de Brasília. Não estava no meu contexto, na abertura, mas enquanto eu me ia tomar banho, eu ouvi a rádio, o locutor lá, o apresentador, que é um grande jornalista, dizendo: não vem uma notícia boa de Brasília. E de fato, não vem. Porque nós estamos estarrecidos diante de um Congresso inepto, de um Congresso Nacional, 594 parlamentares, que eles estão desde 1993, desde 2023, desculpa, gente. Nós temos um orçamento previsto, eles vão gastar muito mais, de 11 bilhões de reais, nosso dinheiro, que eles vão gastar para eles não fazerem nada para o povo. Né? Eu não critico os parlamentares, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, sei lá, aquele louco lá de Goiás, o outro do Rio Grande do Sul, por eles terem opiniões divergentes. Por eles querem hastear a bandeira dos Estados Unidos, o problema deles. É o eleitor que vai escolher se realmente vai votar em Bia Kicis, elegê-la deputada pelo Distrito Federal, que o Distrito Federal não merece uma deputada tão medíocre, como também o Goiás não merece, Gaia, não sei o que lá, Gaia, e outro lá no Rio Grande do Sul, o Van Hatten. O Rio Grande do Sul não merece. Políticos históricos, como nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos um deputado da qualidade de Van Hatten, que é uma vergonha nacional. Mas tudo bem, eles têm o direito deles, foi o povo que o elegeu. Agora eu não aceito, é um Congresso ficar desde 2023 sem apresentar nada de concreto para o povo. Não tem uma lei, um projeto de lei que diga que seja de intenção para o povo. É anistia para Bolsonaro, anistia para terrorista, anistia para terrorista. Gente, e aí ontem eles aprovaram aquela PEC ridícula, vergonhosa, sobre a blindagem para eles. Eles vão criar 594, vou chamar, desculpa, eu vou abrir aspas, mas eu posso até ser punido. Bandidos, fecho aspas. Porque eles vão criar uma redoma, eles vão se colocar numa posição que eles não podem mais ser processados. Eles vão fazer todo tipo de crime e vão ficar assim mesmo. Porque imagina, a ideia da PEC é que a blindagem, o Supremo Tribunal Federal só possa processar ou julgar um deputado ou um senador com a anuência do Congresso Nacional em voto secreto. Você acha que eles vão condenar alguém e dizer: o STF pega o deputado A, o deputado B e o processo em voto secreto? Claro que não, vai ser, ou seja, eles estão criando um cobertor para que eles continuem fazendo as falcatruas, os roubos, os desvios, como tem agora no STF, né, que o ministro Dino mandou a Procuradoria-Geral da República suspender lá para 17 todas as emendas, a chamada emenda PIX, que foi criada em 2019,
chama que a emenda PIX é um depósito no banco, numa prefeitura, num estado, e o governador, o prefeito gasta como queira, não tem que prestar conta. Dinheiro do povo. Dinheiro nosso sendo desviado pelos parlamentares. E esse deputado fica com raiva porque o Supremo Tribunal Federal está defendendo a Constituição, que o artigo 37, que lá o princípio, lá tem lá os princípios da administração pública, gente, estão no artigo 37 da Constituição. Quando eu recorro ao artigo 37 da Constituição, eu não posso ser processado porque eu estou defendendo a legalidade. Qualquer verba que sai sem a publicização, sem o projeto, é desvio, é bandidagem, é roubalheira. O artigo 37 da Constituição deixa muito bem claro o princípio da publicidade, o princípio da transparência, o princípio da eficiência, o princípio da impessoalidade. Eu estou defendendo isso. Quando um deputado manda uma emenda, tá bom, eu não sou. O deputado não pode mandar. Claro que pode, mas ele tem que mandar uma emenda. Ele manda uma emenda para um município, para todos os munícipes. Não é para o prefeito. Porque se imagine, gente, você joga 4 milhões de reais numa conta de uma prefeitura. Ela não precisa de dizer que recebeu, não precisa dizer como gastou. Você acha, que eu já falei várias vezes, que o prefeito vai gastar com o povo? Claro que não. Isso é um roubo, é desvio, é bandidagem que o Congresso Nacional está fazendo. Muitos projetos estão parados na Câmara e no Senado há anos e eles não votam. Por exemplo, né, esse voto da isenção de 5 mil reais de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Eu não sou a favor desse projeto, mas está lá. 65% dos trabalhadores brasileiros pagam entre 100 e 100 e poucos reais de imposto de renda por mês. Tem um custo aí de 59, 60 bilhões que vai diminuir na receita. Mas é para o povo comprar um quilo de carne, se é que dá para comprar um quilo de carne, 100 e poucos reais. E esses deputados não votam, porque ficam decidindo picuinhas lá, centrão, lá, essa cambada de malfeitores implantados no Supremo Tribunal Federal, na Câmara Federal, pedindo para eles que o Supremo Tribunal Federal não os processe. Isso é uma vergonha. Essa PEC da blindagem tem que ser refugada, não pode ser aprovada no Senado. Agora, se o Senado também fizer o jogo mole e aprovar isso, nós vamos criar uma redoma e botar 594 parlamentares que não podem, eles vão descumprir as leis, todas as leis, eles não vão cumprir nada e não vão ser punidos. Quer dizer, eles vão criar 594 pessoas privilegiadas e os demais? Como é que ficam? Como é que ficam os presos nos nossos presídios, coitados que não têm defesa, vivem lá sem comida, sem água, sem direito a dormir, que eles não têm espaço, eles têm que dormir em pé, enquanto um dorme, o outro fica acordado para não ocupar o espaço. Essa é a realidade dos nossos presídios. Não pense você que os presídios... mas é porque é bandido. Não, eles são seres humanos, eles precisam de defesa, pelo menos um espaço decente para eles dormir. Bolsonaro acabou de ser condenado a 27 anos de prisão. E muita gente, 21, outro 29, outro 19, acho que a pena mais branda nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal foi de 16 anos. Mas todos são ricos, vão para uma boa... Uns são generais, vão lá para uma sala do Estado Maior, do Exército, ficam lá tranquilo. Tudo bem, estão presos. Gente, prisão não serve para ninguém. Nenhum desses condenados vai para o presídio comum, para a cela comum. Todos eles vão para celas especiais, porque são generais, vão para o Exército, outro vai para a Marinha, outro vai para a Aeronáutica, e fica lá numa boa, cumprindo lá um sexto da pena, que 5, 6 anos eles estão livres. Bolsonaro, infelizmente, coitado, não está bem de saúde, provavelmente não chegará aí a um presídio, mas ficará preso em casa. Mas não vai sofrer as angústias de um presídio. Será que quando é que o Brasil vai parar de ser um país dos ricos? Com esse Congresso Nacional é impossível, gente. Porque eles estão de costas para o povo.
estão defendendo apenas 1% da população, que são os mais ricos. Isso não é justo. Nós temos que nos revoltarmos. Nós temos que termos, o ano que vem, temos eleições e manifestarmos nas urnas nosso repúdio, a nossa revolta. Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque o ano que vem os deputados, os candidatos a deputados, são os mesmos. Porque com 38 milhões que um deputado federal tem para mandar para seus cabos eleitorais por mês, ele não tem como perder a eleição, então não tem renovação política. Os 594, os que vão se candidatar a governador, a senador ou não, né, vão sair, desses 594, deve sair uns 8 ou 9. O resto vai ser os mesmos. O Congresso Nacional de 2027 em seguinte vai ser o mesmo. Vão dar golpe de Estado, né, vão fazer essa desonestidade que ontem aquela deputada lá de Santa Catarina renuncia à representação, à liderança da minoria, né, ou da oposição, e passa o cargo para o filho de Jair Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, traindo o país, para não perder o mandato, inventaram um subterfúgio. Eu renuncio, fico como vice-líder, ele como líder ele não leva falta, ele não precisa de comparecer a nenhuma sessão, mas não perde o mandato. Isso é corporativismo, é desonestidade, é roubo, é desvio de finalidade do Congresso Nacional. Ah, mas ela é da oposição, você está criticando a oposição? Não, se fosse do PT também faria a mesma coisa, criticava do mesmo jeito. Isso é um roubo que fizeram ontem. Aquela Caroline de Tone, né, que ela é de Santa Catarina, parece, ou é do Rio, não sei de onde ela é. Ela renunciou para dar o lugar ao filho de Eduardo Bolsonaro, para não perder o mandato de deputado, ficar ganhando e sustentando lá nos Estados Unidos, trabalhando contra o país, pedindo que o governo americano penalize o país. Gente, não tem sentido, é um traidor. Né? Eu tentei aqui a lei, né? Eu sei que vai ser muito difícil eu enquadrar isso, mas eu vou tentar, né? O legislador, o advogado, o jurista, o juiz, ele tem essa capacidade de criar, né? De sonhar. Por exemplo, essa questão da anistia a Jair restrita a Jair Bolsonaro. Gente, a Constituição, se nós olharmos bem, ela não está explícito que diz que tem que ter anistia, tá? Ou é proibido a anistia. O STF tem uma doutrina que está correta, eu concordo, que os crimes contra a democracia não podem ser anistiados, porque são crimes graves. Crimes, né, hediondos, crimes que enojam, crimes que sujam de sangue a nossa bandeira. Mas eu vejo aqui a lei 13.260, de 16 de março de 2016, portanto, ainda na gestão de Dilma Rousseff, foi votado no Brasil uma lei que diz assim, que regulamenta, né, o disposto no inciso 53 do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratado de disposições investigatórias, né, e processuais. Ou seja, que essa lei 13.260, de 16 de março de 2016, ela define terrorismo. Então diz lá o artigo 2º. Terrorismo consiste, na prática, por um ou mais indivíduos, dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social e generalizado, expondo o perigo, pessoa, patrimônio e paz pública e a incolumidade pública. Isso é o que é terrorismo. Claro que na ação de Jair Bolsonaro, ele foi condenado, né, que está previsto tudo lá no Código Penal. Mas a bomba que eles colocaram, né, que por acaso não explodiu, porque o autor do crime não soube, num caminhão
de combustível no aeroporto de Brasília, véspera de Natal. Gente, colocou em risco milhares de pessoas. Eu, em novembro do ano passado, eu tive lá e tive olhando. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tinha sido tudo destruído pela bomba, né? Que tinha pegado fogo e matado milhares de pessoas. Isso não é terrorismo? Aqueles vândalos, né? Que agora o Valdemar Costa Neto chama de pé de chinelo, né? Mas na hora ele levou para lá, ele incentivou, ele, o Braga Neto, Bolsonaro, incentivaram que aquelas pessoas ficassem em frente aos quartéis pedindo golpe de Estado. Quando eles estavam lá pedindo golpe de Estado, que era do interesse deles, eles eram cidadãos, né, que pediam golpe de Estado, que já estavam cometendo crime. Mas quando eles invadem, quebram lá, e é aí é para defesa de Bolsonaro, eles chamam de pé de chinelo, como subiu. Mas tudo bem, a gente não pode esperar boa ação de Valdemar Costa Neto, o primeiro réu do mensalão, né? Um grande desviador de recursos públicos. É isso que ele é, né? Se aquilo que teve no dia 8 de janeiro de 2023 não é terrorismo, o que é que a gente pode definir, né? Aí diz assim, inciso 1, são atos de terrorismo, né? Usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenosos, gente, se ele explode esse caminhão, não é terrorismo? Claro que é. Sabotar o funcionamento da harmonia, da democracia, esse é terrorismo. Esse crime, conforme lá na Constituição, não pode ter anistia, que é chamado crimes hediondos. Então essa anistia, ela não pode, além dessa blindagem que o Congresso Nacional votou ontem, a Câmara, né, vai para o Senado ainda, né, ser uma vergonha, e é inconstitucional porque eles não são diferentes, os parlamentares não podem se blindar dessa maneira. Tem que ter uma punição, gente. Eu adoro trabalhar, eu trabalhei, graças a Deus, durante 15 anos, em empresas que eram auditadas. E a melhor coisa que temos numa empresa é quando ela tem a condição de vir um auditor, né? E dizer que o que você atuou, o que você fez, né, foi correto. Então, não tem como parlamentar, né? Essa auditoria, gente, a auditoria não é as pessoas. Eu, como contador, como advogado, tenho que fazer uma defesa da auditoria. A auditoria não claro que todo mundo. Quando um auditor chega na empresa é para descobrir roubo. Não. Toda novela, né? Quando os auditores chegam, qualquer desvio vão logo para a contabilidade. Isso é um erro. Porque o verdadeiro papel do auditor não é apontar o erro, nem é descobrir o crime. É dizer se os atos contábeis foram corretos. Se a empresa agiu conforme a lei. Se a empresa cumpriu seu papel social. Porque no final o auditor vai dar um parecer, vai dizer se a contabilidade daquela organização, né, seguir os princípios gerais de contabilidade, os princípios gerais de direito. Mas a auditoria não é só no conceito de contabilidade. O Conselho Nacional de Justiça, que faz parte do ordenamento jurídico, é uma instituição que tem como foco principal ordenar, organizar, fiscalizar os atos do Poder Judiciário. Eficiente? Não sei, não vamos entrar no mérito. Mas é fundamental. Então, é o Congresso Nacional, o Parlamento, os 513 deputados, mais os 81 senadores, deviam implorar ao Supremo Tribunal Federal que no final do ano desse um parecer, desse um nada consta. Para que o trabalhador, que acha um absurdo, quando vai arrumar um emprego, pede logo nada consta do crime? Se tiver lá um crime, ele foi lá quando ele tinha 16 anos, né? Ele cometeu desculpa, crime menor não comete crime. Mas ele violou a lei quando era menor de idade. O empregador diz, não, ele já teve o processo na polícia, não emprega. E 513 deputados em Brasília que vão ficar impunes, eles vão ter emprego onde quiser, vão arrumar, porque eles não têm ficha suja. A ficha deles vão ser sempre limpa, quando eles vão proibir que o Supremo Tribunal os puna. Veja como tem injustiça nisso. Antônio, mas
Não, está no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. A legalidade formal. Mas a legalidade material é uma luta nossa. É nós cobrarmos os nossos direitos. Nós temos que exigir que os deputados não façam essas falcatruas que eles estão fazendo. Por exemplo, essa emenda à Constituição que dá a blindagem a eles, a imunidade deles não serem mais processados. Nós temos que nos revoltarmos contra essa atitude dessa deputada de Santa Catarina que renunciou ao cargo de líder da minoria ou da oposição e entrega ao filho de Jair Bolsonaro para que ele lá de Washington continue sendo nosso deputado, não perca o mandato. A nossa Câmara precisamos ter um presidente da Câmara que funcione. Ele é um medíocre, esse presidente da Câmara. Ele é fraco, ele não tem capacidade de dirigir a Câmara. Ele envergonha o estado da Paraíba, como eu já falei aqui. Tantos paraibanos fortes, lideranças, né? E hoje nós temos uma pessoa tão fraca. Porque ele não está ali para fazer política, para defender o povo. Ele está ali para defender os amigos dele. Isso não é papel do parlamento. O parlamento tem que ter imunidade, sim, mas não imunidade para o crime. Como esse que eles estão querendo que o Supremo Tribunal Federal não os fiscalize. O Supremo Tribunal Federal tem que chegar no final do ano e dar uma certidão de nada consta aos parlamentares, que eles seguiram as leis, que eles cumpriram a Constituição. Como assim mesmo tem um Tribunal de Contas, que é uma auditoria, é vinculada ao poder legislativo, que avalia, que cria, que diz se as contas públicas estão sendo adequadas. Se o governo está cumprindo. Mas não é só o governo, o executivo, que se submete ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também avalia as atitudes, o orçamento do Poder Legislativo. E é uma honra você ser auditado. Porque quando alguém diz um parecer lá, o conselho de administração do seu condomínio, da sua vila, que tem um condomínio que cobra uma despesa. Gente, é dinheiro do povo, é dinheiros. Essa palavra dinheiros no plural não é errada, ela faz parte. São muitos dinheiros que o governo tem e o governo precisa prestar conta porque esse dinheiro é do povo. E você não pode ter um Congresso Nacional que gasta 11 bilhões e 700 milhões de reais e que está há 3 anos sem fazer um projeto, sem prestar conta à sociedade brasileira que os elegeram. Isso é uma vergonha. Eu falei no início, já vou encerrando, que hoje eu não falaria de outro assunto. Porque não tem como encaixar outra situação que não seja uma crítica cruel e bem aplicada a esses parlamentares medíocres que estão desonrando o povo brasileiro. É a pior instituição do nosso país, mas a culpa é deles, não é do povo, nem é minha que estou criticando, é porque eu vejo que os deputados não fizeram nada para o povo. Tem lá tantas leis, por exemplo, esse projeto de isenção de imposto de renda está parado. Tem uma medida provisória, parece que expira hoje ou amanhã, que também trata de um assunto super importante e vai ficar por isso, porque eles querem desmoronar o governo. Eu sei que o presidente do PT, o presidente Lula, está nadando no presente que foi dado pelo Donald Trump. O presidente Lula também tem falhas. O PT tem falhas. O governo do PT não é essas mil maravilhas. Mas o presidente Lula está certo. Está navegando na hipocrisia. Que a direita radical de Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos e traiu o nosso país. Então qual é o slogan do governo? País soberano, porque de fato você não pode querer anular uma decisão do Supremo Tribunal Federal que condenou 7 réus e vai condenar mais sei lá quantos porque cometeram crime de terrorismo, como eu falei, e outros crimes lá previstos no Código Penal. Não foi o Supremo Tribunal Federal que inventou aqueles crimes, foi a sociedade. Foi o Congresso Nacional que votou o Código Penal e criou aqueles crimes. O Supremo só julgou, que é a competência dele.
Então não vamos criticar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está corretíssimo. Não vamos criticar o ministro Flávio Dino quando ele manda suspender as emendas PIX. Ele está certíssimo, ele está cumprindo a Constituição. Quem está errado é o parlamento. Quem está errado é esse Congresso Nacional que está de costas para o povo. E nós temos que alertá-los, nós temos que criticar, nós temos que cobrar desse Congresso Nacional vergonha na cara de todos esses parlamentares que nenhum tem. Ok? Desculpa, hoje o meu vídeo, eu sei que nem eu estou gostando, mas eu não podia falar de outro assunto. Porque esse assunto é de extrema importância. Nós temos que abortar essa emenda que foi aprovada, a emenda que eles chamam da blindagem, e essa provável anistia. Que não podemos dar anistia a Jair Bolsonaro, a quem combateu, a quem financiou, sabe? Não podemos. Porque a gente dá anistia, em 2027 eles vão dar outro golpe. O que eles querem é isso. Se o Brasil não aguenta, nós não aguentamos ficar de mês em mês criando golpe. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal para que até o final do ano a gente ultrapasse os 1000 inscritos. Um abraço e até sexta!